A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Manuel. Bom dia, esse dia que é mais um dia de gratidão ao Senhor pela dádiva da vida, pelas coisas boas que o Senhor tem nos promovido, e nós sabemos que Ele é bom todo o tempo. E hoje eu queria falar de um assunto pouco falado hoje na igreja, que não é um assunto comum, né? Não é um assunto que é palatável aos ouvidos, né? Não é um assunto assim que agrada as pessoas, mas é uma realidade nas escrituras. E no dia de hoje eu queria fazer uma meditação acerca da gravidade do inferno e chamar a atenção dos irmãos para Lucas capítulo 16, versículo 19. Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que outras traduções vai dizer no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este está consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhes Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse-lhe: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Louvado seja o Senhor, né, pela sua palavra, né, que é viva e eficaz, penetrante. É uma palavra que tem poder para exortar, corrigir e dar luz para toda boa obra. Então, começando aqui, ele diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo,
Ele vivia todos os dias regalado, esplendidamente. Esse linho finíssimo aqui, só quem vestia era quem era rico. Era vestimenta de imperador romanos, era de governadores, era roupa de pessoas da alta sociedade. E era o rico, vivia todos os dias, né? Regaladamente, esplendidamente. Aí Jesus diz: havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejavam alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Interessante aqui que nessa parábola, né, Jesus não dá nome para o rico, né? Já o mendigo tem um nome chamado Lázaro. E aí, meus amados, meditando nessa passagem, vem à minha mente, né? O Espírito Santo traz à minha mente que quem não tem nome escrito no livro da vida não entra no céu, né? Então o rico nem nome tinha, né? Como que ele ia entrar? Lázaro era pobre, mas tinha nome, Lázaro. Uma coisa me chama a atenção, meus amados. Nem sempre quem tem status diante dos homens tem diante de Deus, né? E ele disse que ele desejava se alimentar, né, das migalhas que caía na mesa do rico. A palavra diz que os cães iam lamber-lhes a ferida. Essa palavra aqui no grego, lamber, era morder, os cães mordiam as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio, né, para o seu seio. E morreu também o rico e foi sepultado. E aqui Jesus fala que o rico foi sepultado, porém o mendigo, ele não fala, né? Era tão pobre que talvez o corpo ficou aí, né, como indigente. Mas só quando passa para a eternidade as coisas mudam, né? Vamos ver. Ele diz que o Lázaro, quando morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico foi sepultado, e no Hades, ou seja, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai. Opa, peraí. O rico conhecia a palavra. Ele chama Abraão de meu pai. Só que depois da morte não adianta mais chamar Deus de pai, né? Não adianta. A oportunidade é hoje. Enquanto você está vivo, você não glorifica o nome do Senhor. Depois da morte, Hebreus 9:27, segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Interessante que todo mundo diz que ama a Deus, mas ele não tira um tempo para ouvir a palavra de Deus. Em contrapartida, ele está ouvindo músicas profanas, músicas que vai totalmente contra a palavra de Deus. Como que se ama a Deus? Como? Ele diz que no Hades ergueu os olhos e viu longe, né? Ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Tarde demais. Tarde demais. E com quantas milhares e milhares de pessoas e milhões já aconteceu isso? Tem misericórdia de mim. Tarde demais. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua. Esse versículo me chama muita atenção, meus amados. O que é um dedo molhado com a água para quem está dentro de uma chama? Não é nada. Jesus traz isso aqui para ver que quem está nesse lugar é negado tudo, nem uma migalha, que nem um mendigo comia da mesa do rico, desejava comer, nem uma migalha foi dada para ele, foi negado. Pediu que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama.
Há quem diga que essas chamas não são literal, mas são simbólicas. Será? Jesus disse que ali haverá o choro e ranger de dentes, onde o fogo nunca apaga e o verbo nunca morre. As pessoas tentam minimizar as coisas, né? Mas quando chegar naquele grande dia, disse porém Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens. Ou seja, o rico, ele viveu a vida dele nessa terra só para si, só para vestir roupas caras, só investiu no seu corpo e não investiu no seu espírito. Abraão disse-lhes porém Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, tu atormentado. Mas algo me chama a atenção aqui. O mendigo Lázaro foi salvo. Por quê? Porque era pobre? Não, eu digo para os irmãos que não. O mendigo foi salvo porque os cachorros lambiam sua ferida? Também não. O fato da pessoa ser pobre, ser mendigo, não salva. Por que Lázaro foi salvo então? Essa palavra Lázaro tem um sentido no grego que leva para o hebraico, que é Eliezer, que quer dizer: o Senhor é meu auxílio, ou Deus é o meu auxílio, ou Deus o ajudou, o Senhor é meu auxílio. Então, por que Jesus chamou ele de Lázaro? Por aí nós já temos uma ideia, né, de que Lázaro confiava em Deus, porque ele diz: o nome Lázaro, o Senhor é meu auxílio. A confiança de Lázaro ali no Senhor. E ele diz, no 26, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Cai por terra esses profetas de outubro que disse que foi no inferno, né? Jesus está dizendo que é impossível alguém passar daqui para lá. No 27 disse ele, rogo-te, agora o rico, agora ele roga, agora ele implora. Eu rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ué, por que não pregou quando estava vivo para os irmãos dele? Depois da morte, meus amados, segue-se o juízo. Depois da morte não tem mais como você pregar. É por isso que eu tento, meus amados, de todas as formas, envio áudio, tento pregar com meus familiares, meus amigos, porque depois da morte acabou. Ele diz, rogo-te, estava implorando para que mandasse Lázaro à casa do pai dele. Ele tinha 5 irmãos. Hoje temos 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. No 29 diz Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Ou seja, eles têm a Bíblia, a palavra de Deus. Se ouve a palavra, assim como você, meu amado, que está ouvindo hoje minha voz, tem também. Mas ele insistiu no 30 e disse, não Abraão, meu pai, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse, se não houve a Moisés e nem aos profetas,
tão pouco acreditarão, ainda que algum dentre os mortos ressuscite. Ou seja, cai por terra a doutrina dos espíritas, né? Que diz que a pessoa vai voltar em outro corpo. Jesus disse que não, não existe isso. E diz, além, mesmo assim, se algum dos mortos voltasse e pregasse, ele não ia se converter. Será que é verdade? Tudo que Jesus diz é verdade, né? Então vamos ver. Jesus ressuscitou um Lázaro, né? Que era irmão de Maria e Marta, né? Estava 4 dias de morte já. Até falaram ali que o corpo dele já cheirava mal. Então Jesus ressuscitou. E aí, os judeus acreditou nele? Não, pelo contrário, os judeus queriam matá-lo de novo. Então, meus amados, tem Moisés e os profetas. Se não ouvir a Bíblia, Jesus está dizendo, nem que voltasse um dentre dos mortos e acreditaria. Então é isso, meus amados. O que é a eternidade? Tem coisas, meus amados, que nós não conseguimos entender. Uma delas é a eternidade. Nós estamos presos numa esfera chamada tempo. Horas, dias, minutos. A eternidade não faz parte disso, então nós não temos como entender. Certa vez, um homem tentou fazer uma simbologia de que era a eternidade. Ele falou, um beija-flor vem e dá uma bicada no Monte Everest, que é o maior do mundo, e leva um grãozinho de areia. Depois de 3 milhões de anos ele volta e dá outra bicadinha de novo e leva um grão de areia. E assim sucessivamente. E quando acabar aquele monte é a eternidade. Só que a eternidade é maior porque ela não acaba. Agora, para nós entender mais acerca da eternidade, se de 1 milhão de anos eu tirar um ano, já não é mais 1 milhão, diminuiu, né? Agora, se da eternidade eu tirar 1 milhão de anos, ela continua sendo eternidade. Se eu tirar 3 trilhões de anos da eternidade, ela continua sendo eternidade. Se eu tirar 1 zilhão de anos, ela continua sendo eternidade. E aí, meu amado? E aí, meu irmão? Você vai querer passar essa eternidade com Deus? Ou nesse lugar que Jesus descreveu, chamado Lago de Fogo e Enxofre, ali haverá choro e ranger de dente. É onde a dor não vai se aliviar um segundo. Amém? Que você possa refletir, que nós possamos refletir nessa eternidade a qual Jesus veio nos oferecer. Agora, para quem tem Jesus, ele está tranquilo, porque Isaías diz que Jesus é o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, ou seja, Jesus é maior do que a eternidade. Ele é Pai da eternidade. Amém, meus amados? Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não tem nada. Amém? Deus abençoe cada um em nome de Jesus.